aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje vou comentar sobre o final da segunda temporada de Sombriossos na Netflix. Os novos episódios de Sombriossos chegaram à Netflix nesta quinta-feira, dia 16 de março, para continuar a história aí do Grisha Verso e contar a história da Alina e também dos Corvos. Enfim, essa foi uma temporada bem legal, que ajudou a aprofundar muito mais a história, eu acho que avançou bem aí como as coisas aconteceram, mas tiveram aí muitos detalhes pra gente entender pra onde a história vai agora. A gente teve mortes, teve grandes mudanças em relação ao cenário, novas dinâmicas entre personagens, então eu achei que seria legal trazer esse vídeo para analisar todo o final da série, como as coisas chegaram ao ponto em que acabaram e da onde a gente pode partir a partir daí para uma terceira temporada. Lembrando então que esse vídeo vai estar cheio de spoilers, então se você ainda não terminou a série, assista por sua conta e risco. E se você já gosta de Sombriossos e também ficou com uma dúvida ou outra em relação ao final e esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar o seu like para o YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar para mais pessoas, e também se inscrever no meu canal. Falo muito sobre séries teens por aqui, falo sobre outros filmes e séries, música, você com certeza vai encontrar o que você gosta. Bom, vamos começar com a história principal, né? Na parte principal da história a gente tem a Alina, que tem uma grande necessidade, ela acha que a função dela agora é destruir a Dobra, né? Destruir a grande sombra que tá aí no meio de Ravka, e ela acha que ela vai conseguir ter poder o suficiente pra isso se ela encontrar os amplificadores, porque ela viu na primeira temporada quanto o poder dela aumentou quando ela usou, né, o amplificador do cervo. E aí ela acha que se ela encontrar os outros amplificadores, que são outros dois, né, o açoite do mar e o pássaro de fogo, ela vai conseguir então ter força suficiente para destruir completamente as sombras com o seu poder de luz. Nesse ponto da história, logo no começo, ela ainda acha que o Darkling morreu, acha que, enfim, tá tudo tranquilo por ali e que ela conseguir esse poder que ela vai conseguir destruir tudo. Mas as coisas não são tão simples assim. Darkling não está morto, tá vivo, tá reunindo Grishas, salvando alguns que foram presos por outros povos, outras comunidades, assim, e quer meio que construir o seu exército ali pra continuar o poder, expandir as sombras e tudo mais. Ele quer voltar pro começo, só que as coisas não são tão simples porque ele foi atingido pelas sombras e agora, assim, ele tá meio todo desconfigurado em relação ao rosto e ele nem controla os monstros de sombras que saem de dentro dele. Então, não tá também tão fácil. Ele vai vir aí como um grande vilão, mas as coisas não foram tão simples assim. Enfim, os dois vão ter um grande embate aí ao longo da temporada. A gente tem os dois se comunicando um com o outro, mesmo não estando perto, porque o Darkling ficou com um pouco do cervo ali dentro da mão dele, então ele tem uma conexão com a Alina, já que o cervo tá nela. Então, assim, os dois conseguem se comunicar de longe. Então ela vai sentindo, ela tem esses pressentimentos de que ele tá vivo e ela entende o que ele tá buscando fazer. E por isso é tão urgente que ela resolva a situação, né? Então, logo no começo da série, a gente vê ela em busca do açoite do mar, e para isso ela conta com a ajuda do Mal, que é o rastreador, né, que tem todo um instinto para isso, consegue encontrar as coisas muito fáceis, e ela também embarca no navio do Nikolai, que depois a gente descobre que é o príncipe de Ravka, né, o filho do rei que morreu na primeira temporada, um personagem aí bem importante que vai ser super necessário pra história, que vai ajudar a Alina nessa saga. Então, enfim, muitos personagens novos nessa temporada e as coisas vão andando, eles conseguem encontrar o açoite do mar. Só que quando a Alina tenta usar só um amplificador, né, no caso dois, o cervo e o açoite, não é suficiente, ela precisa ir em busca do pássaro de fogo. E aí, enfim, as coisas vão se desenvolvendo. A Baghra, que é a mãe do Darkling, volta pra eles. Ela tava presa pelo próprio Kirigan pra ele se aproveitar dela ali, né? É mãe, mas na verdade ele só usa ela. E aí, enfim, ela tava presa, mas em um determinado momento, no momento de fraqueza do Kirigan, quando ele decide atacar a corte e a Alina, a Baghra consegue escapar então. E aí ela vai pra junto da Alina e decide ajudar a encontrar o pássaro de fogo, porque ela sabe um pouco mais sobre esse assunto. Então, ela, a Alina e o Mal entram em uma jornada pra encontrar esse
esse pássaro de fogo que eles não sabem exatamente o que é. E é nessa jornada que a Baghra acaba percebendo e revelando então pro Mal que ele é o pássaro de fogo. Ela conta que muitos anos antes a irmã dela morreu e ela foi ressuscitada pelo Ilya Morozova, que foi quem criou os amplificadores ali, um dos primeiros grishas que começou a aumentar os poderes, que foi quem teve toda a relação com o cervo e com o açoite do mar. E foi ele que ressuscitou a irmã com a Merzost, que é aquela magia que traz uma consequência que vai muito além do poder dos grishas, que tem aquela conotação negativa em relação a ela. E aí, durante isso, ela foi transformada, então, no pássaro de fogo, no amplificador. E, como consequência, essa magia foi passando de descendente para descendente. E é assim que o Mal descobre a origem da família dele, que até então ele era órfão, não sabia. E aí ele entende por que ele sempre foi atraído pela Lina. Porque ele foi parar no orfanato dela e foi lá que ele conseguiu ficar depois de tanto tempo mudando de orfanato para orfanato. Ele entende porque ele sempre consegue encontrar a Lina em qualquer lugar. E ele entende porque ele tinha uma conexão tão forte com o cervo e com o açoite, porque nas duas ocasiões ele conseguiu ouvir algo que levou eles até esses seres. Então tudo é explicado nesse momento em que o Mal é revelado ser o pássaro de fogo e que tem uma relação ali com o Darkling, né? Ele é primo do Darkling de certa forma, porque é descendente da irmã da mãe do Darkling, né? Da Baghra. Então as coisas ficam mais redondinhas com essa revelação. Só que a partir daí vem o lado negativo, né? Porque a Alina precisa absorver o poder do amplificador para conseguir destruir a Dobra. E para isso ela precisa matar o amplificador. Então ela precisa matar o Mal, que é uma coisa muito difícil, porque durante toda a temporada eles finalmente, assim, estão assumindo e vivendo o amor que eles sempre sentiram, né? Então a gente tem muitos momentos românticos entre eles. E agora a Alina precisa destruir o amor da vida dela. É um momento tenso, eles tentam pensar em alternativas ali, por exemplo, ter uma sangradora do lado para ela conseguir ressuscitar ou segurar o coração dele e depois fazer voltar a bater com os poderes, mas na hora do vamos ver, ninguém tá perto e a Alina acaba precisando matar de fato o Mal. E aí, no meio da Dobra, durante uma grande guerra que tá acontecendo aí entre o exército do Darkling e a família real e o exército real e, enfim, todos tentando defender ali o seu território, a Alina, então, mata o Mal, absorve o poder, numa cena muito bonita, né? As luzes ficam lindas e é um momento muito difícil pra ela. E ela consegue destruir a Dobra. Simplesmente toda a sombra vai embora. E aí o Darkling fica muito mais vulnerável ali. Ela percebe que ele não tem o controle dos monstros de sombra e ela consegue matá-lo. E para isso a gente precisa falar de algo muito importante, que é a espada que ela usou para matá-lo. Essa é a Neshneir, que é a espada da Sancta Neyar, que, enfim, um item muito raro ali, que estava guardado há muito tempo e que quem ajuda a pegar são os nossos corvos, né? E é aí que as duas histórias, que são de livros diferentes, se juntam dentro da segunda temporada da série. A gente vê os corvos sendo contratados aí pelo Nicolai e pelo rei para ajudar a encontrar essa lâmina, que supostamente é a única que consegue matar os monstros de sombras e, consequentemente, também matar o Darkling. Teoricamente, essa espada estava exposta ali num local conhecido, mas ela foi roubada por uma pessoa, por um ladrão conhecido como O Discípulo, e aí eles precisam se juntar para encontrar esse discípulo. Então eles acabam encontrando a compradora dele, que é uma mulher chamada Valsaran, que é super poderosa, muito esperta e dá um trabalhinho para eles, mas aí, enfim, depois de muita busca, eles conseguem encontrar essa lâmina e aí Neige surge convenientemente quando a Alina mais tá precisando ali durante a Dobra e consegue ajudar a matar os monstros de sombras e depois matar o Darkling. Sim, esse eu acho que foi o final real dele. Ele não só se desfaz ali, ele pede meio que a misericórdia da Alina pra ajudar a acabar com todo esse sofrimento dele durante tantos anos, né? Que ele, enfim, ele parece dar uma redimida, talvez. A gente sabe que ele é mau, mas ele tenta
meio que se explicar ali e fala que tá tudo bem morrer, ele entende isso. E ele morre e é queimado, então dessa vez eu acho que a gente não vai ver mais o Darkwing pela frente. Mas as coisas não são tão simples porque a Lina não consegue ver o Mal morto. Ela, enfim, fica muito abalada com a situação. Depois que tudo acontece, ela quer salvá-lo. E ela pede ajuda pra Nina, que tá ali perto e é uma sangradora, pra ajudar a tentar salvar ele com os poderes dela. Mas já é tarde demais, ela não consegue. E aí é nesse momento que a Lina, apesar de saber das consequências, usa a magia poderosa e que tem grandes consequências, Merzost. E aí, isso vai ter grandes consequências pra terceira temporada. Antes da gente entrar nisso, vamos falar um pouquinho sobre o que acontece então com a Lina e o Mal. Chegou num ponto agora que o Mal precisa entender quem ele é sem ser o Pássaro de Fogo, sem ser essa pessoa que é atraída pela Lina como uma forma de destino. E aí ele decide então ser o novo corsário do reino, né? Assumir o papel que o Nikolai fazia quando ainda era príncipe, mas agora o Nikolai vai ser rei. E aí ele assume então o navio pra ajudar a ficar de olho nos outros países, entender como tá sendo as relações. E aí ele se separa da Lina por conta disso. Ele precisa se encontrar. E aí os dois têm uma despedida falando que se for pra ser, vai ser e precisa ser uma escolha deles. Não pode mais ser uma coisa do destino eles ficarem juntos. Eles têm que escolher isso. Então, pra isso, eles vão ficar um tempo separados. E o Mal não parte sozinho nesse navio pra ir em busca, né, dos outros reinos. Quem vai com ele é a Inej. A Inej tem uma relação essa temporada muito forte de descobrir os sentimentos dela em relação ao Cass, só que ela entende que ele não tá pronto pra assumir esse compromisso, esse relacionamento com ela, porque ele ainda tem muita coisa dentro dele que ele esconde. Então, os dois passam a temporada inteira no quase ali. A gente sabe que os dois têm sentimentos um pelo outro, mas nunca admitem. E a gente chega no último episódio com eles finalmente admitindo ali o que eles sentem um pelo outro, mas a Inej se coloca em primeiro lugar e ela fala que ela só pode ficar com ele quando ele tirar a armadura, né? Quando ele finalmente se tornar vulnerável pra ela. Não adianta ele ficar com ela e não querer nem que eles se beijem, sabe? Então foi um momento assim triste, porque os dois tiveram uma construção muito legal, mas bonito. E o Cass ajuda ela a dar um contato pra ela encontrar a família dela, que ela busca, então, que ela sente falta há tanto tempo, então ele deixa ela aí. Então é um momento muito fofo, querendo ou não, e ela parte aí no navio com o Mal. Falando sobre o Cass, ele tem uma jornada muito legal essa temporada, porque a gente entende mais sobre o passado dele, a gente percebe que ele teve um irmão que foi morto quando ele era muito jovem, e desde então, por isso, ele busca a vingança, né? E aí, toda a jornada dos primeiros 4 episódios é ele buscando essa vingança em relação ao homem que matou o irmão dele, que depois roubou o Clube dos Corvos, e aí tem todo um plano ali, e isso dá uma certa preenchida nele, mas não totalmente ali, né? Ele, enfim, ele consegue recuperar o clube, e no final a gente vê como ele vai administrar de novo. O Clube dos Corvos vai ser agora um lugar mais respeitado, que ele quer que as pessoas trabalhem de forma honesta e que quer que seja um lugar ali que todo mundo frequente. Então, ele supera, de certa forma, eu acho que isso é um avanço em relação aos sentimentos dele. E no resto dos Corvos, a gente tem que falar sobre o Jasper, que nessa temporada tem um romance muito fofinho pela frente. Logo no primeiro e no segundo episódio, a gente conhece o Willan, que é um cara que o Jasper já teve um relacionamento antes, mas não durou muito. Só que agora o Willan aparece como parte do grupo, porque ele é muito bom com bombas, pólvora, né? Tudo que detona ali, e ele vai ser importante pros planos deles. E aí eles voltam a se aproximar e tem uma relação muito bem construída aí de romance. Então a gente tem uma fofura entre Jasper e Willan, que começam juntos e terminam juntos. Eu acho que é uma coisa... A história deles é um pouco mais simples, mas eu senti que foi bem construída ali. E completando os Corvos, a gente tem a Nina, que acaba se juntando a eles sem querer ali, enquanto ela tá na tentativa de salvar o Matias da prisão. Os dois, enfim, na primeira temporada acabaram se separando, ela acabou meio que entregando ele pra salvá-lo, porque senão ele ia morrer, mas agora a missão dela é tentar tirá-lo da prisão. E aí ela vai tentar fazer isso de todas as formas aí. Pra isso ela até se junta aos Corvos, porque ela sabe que, enfim, pode fazer uma troca ali, ela oferece algo, eles ajudam ela de volta. Mas pra quem shippa Nina e Matias, essa foi uma temporada muito decepcionante, porque eles quase não aparecem. A Nina aparece bastante, mas o Matias quase não aparece, os dois não têm praticamente cena juntos. Só o final, quando, depois de tudo,
tudo, o rei, né, o Nikolai, concede o perdão pro Matias sair da prisão, mas quando a Nina vai levar lá, ele tá num momento de luta, né, ele é um dos prisioneiros que é chamado pra lutar, e ele é colocado pra lutar contra lobos, mas ele não luta contra os lobos vêm do lado dele. E aí ele começa a lutar contra os guardas que querem fazer com que ele lute com os lobos. E aí ele se mete em problemas e o perdão do rei pra sair não vale mais, porque agora ele tá preso por outro motivo e ele é levado pelos guardas quando, enfim, ele não consegue mais sair. E agora a Nina vai ter mais problema ainda pra tirar ele da prisão. Mais uma temporada de Nina e Matias separados. Ai, a gente só sofre. Bom, vamos falar agora sobre o final do final mesmo. O último episódio é bem longo, muitas coisas acontecem, e aí tem tudo resolvido, e aí tem a última cena que vai dar o pontapé pra terceira temporada. E aí nisso a gente vê o Nikolai, ele vai ser coroado como rei, só que ele vai ser coroado como rei num feriado muito importante pra Fjerda, que tem um rancorzinho ainda, né, com o rei de Ravk e tudo mais. Então, essa pode ser uma estratégia não muito boa. No meio disso, a gente descobre duas coisas sobre o Nikolai que eu fiquei de olho. O conselheiro real dele, o Aparat, aparentemente é uma pessoa que, enfim, ele deu um conselho que pode ser útil ali, mas ele parece que é uma pessoa que quer o mal do governo, ele parece que ele quer o mal do Nikolai. Talvez ele dê um problema ali na frente, porque, enfim, ele tava sendo muito, sei lá, tava cutucando, ele não queria ajudar, sabe? E nisso a gente descobre também que durante a grande briga ali do último episódio, a grande guerra do exército real contra as sombras, o Nikolai foi atingido de forma definitiva por uma das sombras e agora tem uma sombra crescendo dentro dele. Ele olha no reflexo do espelho e vê a sombra ali. E isso vai dar muito problema. Ele pode, enfim, começar a desenvolver aí uma personalidade mais sombria. Ele pode também nem ser controlado. Se nem o Darkling conseguia controlar os monstros de sombras, vai ser muito difícil pro Nikolai fazer isso também. Então, isso vai dar muita coisa na terceira temporada. Enquanto isso, a gente vê a Alina, que tá casada ali, tá noiva por enquanto do rei, por conveniência. É muito interessante pra eles unirem, né, os humanos, o povo, com os Grishas. Então, por isso é um casamento ali que vai ser muito importante pro mundo. Por enquanto é só conveniência mesmo, só fachada. E ela tá, enfim, muito determinada a restaurar a esperança e a felicidade do povo. Então ela tá tudo certo. Então ela tá ali nessa busca. E também, assim, a gente pode ver que agora que o mal saiu da jogada, talvez surja algo aí entre Nikolai e ela. Ele até vira no final, né, agora que eles estão nesse casamento ali meio fake, ele vira e fala: eu só quero que você fique comigo quando você quiser ficar comigo e não só quiser esquecer ele. Então foi ali bem marcante pra essa segunda temporada. Mas a gente chega na última cena e temos a coroação sangrenta, praticamente. É a versão do casamento sangrento de Game of Thrones, mas agora na coroação de Sombra e Ossos. A gente tem duas cenas misturadas aí pra mostrar como os Corvos e os Grishas vão se reunir na próxima temporada, que é o Cass falando pro Jesper, pro Willan e pra Nina que eles receberam um novo trabalho, que é encontrar uma tal de droga nova chamada de Jurda Peren, que é uma droga que deixa humanos completamente viciados e, assim, dependentes. Em compensação, com Grishas, aumenta o poder deles, assim, absurdamente. Enquanto que está falando, tem uma mulher ali no meio da coroação que aparentemente quer se vingar ali de tudo que tá acontecendo. Ela usa um pouquinho da droga e os poderes dela ficam absurdos e ela começa a matar todas as pessoas da plateia, até o rei e a Alina e todo mundo que tá lá. E assim, as coisas ficam muito fora de controle e é nesse momento de mais vulnerabilidade que a gente começa a ver a consequência que o uso do Merzost, né, a magia, teve na Alina, porque ela, no instinto ali, vai se defender, usa a magia de corte, né, pra matá-la, mata essa mulher e, assim, sai umas sombras junto com isso e a Alina dá um sorrisinho no final de que ela gostou da sensação. E aí, galera, vai dar ruim nessa terceira temporada. Na terceira temporada a gente não tem Darkling, mas eu sinto que vai ser a Alina lutando pra não se tornar má, não ceder a esse espírito escuro dentro dela, esse espírito sombrio, essa sombra de fato. Mas vai ser difícil. E aí vai ser ela com o Nikolai, os dois lutando contra as sombras ali e meio que coisas fora do controle, eles buscando como tirar isso dentro deles, provavelmente. Vai ter bastante coisa pra gente ver. Mas antes da gente
gente terminar, faltou uma personagem que eu gostaria de comentar que ainda não falou, que é a Gênia, né? Ela, enfim, foi importante pra Alina na primeira temporada, de certa forma, né? Apesar de tudo que aconteceu. Ela volta na segunda, ela sofre muito nas mãos do Darkling, ela sofre a magia dele permanentemente, ela fica feia e ela era uma pessoa que dependia muito da beleza, teoricamente, mas ela tem momentos muito fofos com o David, que também ajudava o Darkling na primeira temporada, né? E ele vê a beleza interior dela, pra ele não importa como tá o rosto, então eles têm momentos muito fofos. Só que chega no último episódio, o David tá durante essa luta, ele quer proteger a Gênia, e aí ele tranca ela e ele é morto pelas sombras. Então ela perde ele, ela sente aí toda essa dor da perda. Então a gente tem algumas mortes impactantes aí nesse último episódio também. Além do Darkling, tem o David, também tem o Dominic, que era o chefe da guarda real ali, que ajudava muito o Nikolai, que ele sente essa falta. Então a gente tem algumas coisas ali que impactam eles emocionalmente também. Bom, é isso, muitas coisas aconteceram, mas agora na terceira temporada, então, quando for confirmada, a gente vai ter um mundo sem dobra agora, mas o grande problema não vai ser a sombra de fora, vai ser a sombra dentro da Alina, sombra dentro do Nikolai. A gente vai ver os corvos, então, dentro dessa jornada em relação a essa droga, como eles vão achar, como eles vão tirar do mercado, porque isso pode ser uma arma muito poderosa ali no meio, se cair nas mãos erradas, então eles vão entrar aí nessa jornada no meio. E por outro lado, a gente vai ter o Mal como corsário, junto com o Inej, junto com outros personagens que a gente descobriu nessa temporada que estão aí em busca, e aí eu acho que esses três núcleos vão se encontrar, porque muitas coisas vão acontecer e eu estou ansiosíssima. Mas e você? Você gostou da segunda temporada? O que você achou do final? Quais são suas expectativas para a terceira temporada? Comenta tudo aqui comigo, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!